Ele, ele tá no livro como uma caligrafia, ó. Eu acho que ele. Bom, não vou falar o que eu acho, só vou ler. Gosto bastante dele. Post-scriptum. Então, assim que acaba todos os poemas, tudo, as fotos, antes do pós-fácil, aí entra esse post-scriptum. Chama Abandono da Civilização Falida. O espelho, ou a falta dele, é precisamente a nossa tragédia atual. Não conseguir mirar o espelho da alteridade, não saber se despir de si. Quando eles empilham os corpos, o quanto de si próprio conseguem enxergar ali? Que eu nunca deixe de te ver me vendo nos espelhos. Porque espelhos é desenterrar histórias, é escutar os gritos como se escuta o silêncio, é fazer dos passos de outrem um retorno a si, recriar a língua, entrelaçada às entranhas terrestres, devolver novos nomes ao mistérios, devolver novos nomes aos minérios dessas entranhas. É embeber-se de sangue antigo. Espelhos é reencontrar Eros, a política de dar vida a todos. É escrever a vertigem com os próprios dentes, apagar as feridas geológicas, invocar apenas o passado grávido de futuro. É dançar com o inenarrável selvagem das coisas. Espelhos é saber-se cadáver adiado. É beijar a cicatriz diabólica ardendo ao sol. Reencontrar-se com a estrela colapsada que nos criou. Quebrar as antessalas da solidão. Carimbar brasa em sonhos esquecidos. Respirar o chorume da peste e expelir ossos amanhecidos. Espelhos é um círculo sem começo nem fim, onde cantamos todos com um único rosto desfigurado. É ser o próprio magma que a terra oculta. É esburacar as pupilas e assim findar o suicídio. Espelhos será babar todo o horror até formar cataratas em enxame, enxugando a solidez do dia vindouro. É lindo, cara. Eu gosto muito. Uhum. Porra, demais. Porradão. Muito Eu bom. tô com fone, aí eu não me ouço tão bem, então não sei, eu acho que o ritmo ficou um pouco. Tá Não, ótimo, o ficou. áudio tá ótimo. Você escolheu um lugar ótimo. E esse negócio do. E o budismo tem muito isso, né? Como é que fala? Enxergar tudo como se fosse uma coisa só, se enxergar no outro, ter essas coisas. Você já conseguiu fazer? Eu acho que eu só consegui isso uma vez por alguns segundos, assim. Eu acho isso. Eu nunca entendi Mas, de verdade, assim, sentir essa coisa que eles quer colocar de que tudo é uma coisa só, entendeu? Você já conseguiu, igual tá no poema, sentir essa unidade? Já, Como? já. Ela é historiadora, né? Ela foi pra faculdade, ela usou drogas, pô. você falar com mescalina, mescalina pode? Conta? Mescalina ali, assim. Também, também. Ajuda. Desculpa. Meditação, né? Meditação também é um grande caminho para experienciar. Não é fácil, acho que dura assim segundos, mas é muito arrebatador. E para mim o budismo, sim, para mim é muito forte o xamanismo também, assim. Tem uma- um caminho aí com justamente ayahuasca e outros psicoativos que me trouxeram, sei lá, acho que eu experienciava isso de forma um pouco separada e aí foi um caminho que me fez ver de uma forma mais integral, assim. Mas tá nas coisas simples, né? Acho que a gente não precisa de uma grande viagem de ayahuasca para conseguir sentir isso no dia a dia, assim. Você sentar no sol e só ter aquele calor, sabe? Eu acho que a poesia para mim ensina essa unidade das pequenas coisas que estão ao nosso alcance, assim.
pequenos Eu tive uma momentos, experiência os parecida. lampejos. Tive uma experiência parecida. Cheirando Tiner, roubado da oficina do pai do Juliano. Sério mesmo. Foi uma vez só, sacou? Essa de me sentir uno com o universo foi uma vez só. Eu vi Deus, os caras me explicou a parada toda. Depois eu voltei, eu falei, como é que eu vou explicar isso pra galera? Meu caralho. Até hoje eu não consigo verbalizar muito bem o que eu vi. Além das Até hoje eu não palavras. consigo verbalizar. Não tem palavras. Isso que eu acho O- louco. A poesia, ela tenta colocar em palavras o que está além das palavras, muitas vezes, né? A tentativa é válida, a tentativa... Para mim, a tentativa de dizer o inenarrável é a arte. E é uma tentativa válida que a gente precisa, né? Mas tem algo que tá muito além, que a gente tem os lampejos, né? Os glimpses. E às vezes um lampejo já é algo que abastece num nível também absurdo, né? Que eu acho que é um universo tão grandioso que a gente sai assim de si e experiencia por um segundo aquilo já é muita coisa, né? Já é muito enorme. Essa experiência que o Dante estava falando aí, eu tinha quase todo dia. Essa daí Do Tiner? isso aí é uma escola que a gente frequentou bem, mas, né, etc e tais, né? Mas uma coisa Tem recente, caminhos menos tóxicos. isso que eu estou falando, um caminho mais simples, mas mesmo assim eu estava fumando maconha, mas foi um A caminho gente mais... usava os recursos, que a gente tinha Na à mão. época, né? Né? A arte precisa muito disso. Assim. Você olha o que você tem e com aquilo você faz alguma coisa. Era o que a gente tinha. Mas É verdade. essa questão do xamanismo que ela coloca é nada mais do que isso, né, cara? Não deixa de ser um encontro xamânico, de vocês frequentarem, ir para um lugar aí, com, seja a porta que for, seja com Tinder, seja com LSD, seja com qualquer outra coisa. Você encontrar isso e ter esses lampejos, ou curtos ou longos, eu não sei. Eu acho que sempre o tempo é irrelevante, né? Porque quando você tem essas experiências, o tempo passa a ser uma construção, outra construção. Mas eu acho que a poesia em si, o ato de escrever poesia, de qualquer forma, é xamânico. O ato de compor qualquer coisa que seja poético ou artístico, né? Eu não sei se isso acontece com as outras artes, com a pintura, não sei se isso, mas a poesia tem essa coisa de você acessar pontos que você realmente só acessa daquela forma, e de causar essa reverberação nas pessoas que estão lendo, entendeu? E isso acessa outros pontos na mente dela também, né? Você não Não tem, consegue... Fala. não tem uma coisa do erro assim na poesia. Porque dentro da sua cabeça, pelo menos eu sou assim, quando vem um verso, quando vem uma coisa de uma música, vem um verso, né? Ele vem e ele tá todo redondo. Mas quando eu olho para ele do jeito que ele tá redondo, ele tá todo errado. Sabe, esse caminho que você faz com a poesia é o caminho de você errar as sinapses mais do que você acertá-las. Então você erra a sinapse, você chega em outro lugar. E aí quando você junta as duas coisas, sacou? Meio que você corta um caminho, sacou? Porque você não chega lá direto. Você não chega num verso direto no verso. Você tem uma volta que você faz na sua cabeça até o verso vir. E é irracional, que você não tem nenhuma... É muito rápida também, né? Parece rápida, eu não sei se é. Mas aí Sabe? eu Talvez acho que seja uma coisa... errar é de errante, não de errado, né? Errar aquele... Eu Sim. acho que ele quis dizer... Errar de E não errante. seria Errar de errar. bom, Errar o seu caminho. O É, caminho errar, da sua sinapse normal. Da sua comunicação normal. errar a Fazer racionalização sentido. da frase, Exato. do Errar a pensamento. racionalização. Você não racionalizar, por exemplo, sei lá, um verso qualquer que você faria num determinado, uma determinada figura ou de linguagem, ou sei lá, de uma forma como você se expresse, você errar aquilo para poder que cause outros efeitos que a linguagem normal não faria, né? Tipo, você consegue acessar talvez outros pontos também. Será que funciona assim? Tipo, a pessoa quando lê um verso que aquilo arrepia ou mexe com ela de alguma forma, será que ela também acende essas outras sinapses dentro da mente da pessoa? Tipo, como a Do Mariana... caminho que você fez, né? Não sei se eu os acho. mesmos, mas acender outros, O né? caminho Porque, que... com certeza. por Eu exemplo, quando a sim. Mariana estava lendo, você começa a criar imagens, mas não são as mesmas que você cria, não são as mesmas que o Ju criou, e a gente vai Não, eu criando vi o outros filme. pontos.
Eu E vi um aí você. filme e não é o filme dela, claro que não, né? Não é. Eu estava Não, pensando nisso, sobre isso. Para um poema funcionar, para uma coisa, a gente tem que emprestar uma coisa para ela, né? Tipo, enquanto ela estava lendo, eu me conectei por causa disso que eu ia falar aqui um pouco antes, que foi quando eu estava vendo um show, agora, não lembro, no YouTube, e a cantora convidou a filha dela para cantar. E através da emoção da menina, ao cantar no palco pela primeira vez, eu comecei a identificar nela várias emoções minhas. E eu fui no nível tão, eu estava tão conectado que eu comecei a meio que falar assim, cara, eu tô sentindo exatamente o que ela tá sentindo. E nesse momento me Demian, veio esse lampejo de se todo mundo é meio a mesma coisa, sente a mesma coisa É, diante a mesma situação. E eu poderia, se eu descrevesse o que eu sinto onde ela está ali agora, provavelmente ela leria e se sentiria talvez, né, traduzida. Assim também como se eu começar a falar coisas aqui que me veio do poema da Mari, ela vai sentir uma certa tradução também em coisas da coisa dela, entendeu? não é a parada do Demian? Mas qual do Demi? O que você aprende a fazer a cara da pessoa, uma vez que você consiga interpretar exatamente como a pessoa faz aquela cara dentro dos músculos dela, você pensa exatamente igual ela. Se ele mexer os mesmos músculos do caralho, ele faz o processo inverso. Então, se você imitar a cara de uma pessoa, você consegue sentir o que ela sente e, portanto, adivinhar o que ela está pensando. Pois é, você acredita nisso? Eu acho que é a coisa da Não, empatia, né? não, isso é uma parada da linguagem. Eu acho que o que ele estava falando lá era sobre isso, sacou? Eu acho que era sobre essa parada da linguagem mesmo. Não é fisicamente, né? Sim. Não existem portas que se abrem em muros e se fecham e Tipo, desaparecem. se você assimila a linguagem corporal da pessoa através dela, você traduz muito pensamento, tipo isso. sim. Ou pelo menos se aproxima, Exatamente. né? Ou se aproxima da- daquela Porque região. você só vai ter acesso às pessoas que estão mais ou menos no mesmo meio que você consegue fazer as analogias. Talvez não funcione para pegar um asiático, né? Um asiático, um muçulmano e um ecoporanguense, ele não vai conseguir. Mas entre o ecoporanguense, você Só está se for embebido na no, parada. só se for em algo humano, né? Que talvez seja o que o Juliano sempre busca e que É, talvez maior. seja demasiadamente humano, que conecte as pessoas independente da ideologia e da Eu cultura, né? acho, eu vejo uma linha, para mim, ela é muito clara, entende? Desde o Se a gente comportamento chegou primata aqui, até se a gente hoje. chegou aqui, se a gente chegou aqui culturalmente, não tem nada que é, em última instância, inerente à nossa natureza por si. Porque mesmo desde lá de trás, as coisas vão passando de geração para geração, entende? E a gente tem coisas que são quase atávicas, lá do princípio, ao mesmo tempo convivendo com as coisas que a gente tem hoje, já em outra conjectura. Vamos lá então, vamos fazer aqui. Vamos fazer o quadro assim, Mistérios do Universo com Juliano Bosch. Eu vou abrir aqui o Mistério do Universo, então, para você aplicar a sua teoria.